Você pode achar que essa história é sobre um casal tentando esquecer um ao outro. Não é. É sobre o desejo secreto de apagar a dor, sem perceber que, junto com ela, você apaga tudo o que te formou. E fica até o final. Porque isso aqui não é uma análise de filme. É sobre o momento em que você percebe que querer esquecer pode ser só uma forma elegante de não querer sentir. E se esse tipo de reflexão te pega, se inscreve agora. Aqui a gente não explica filme. A gente usa filme como espelho. Joel Barish não é um herói. Ele não é brilhante. Ele não é forte. Ele é funcional. Ele vai trabalhar, volta para casa, evita conflito, engole frustração e chama isso de maturidade. Até conhecer Clementine. Ela é tudo o que ele não é. Impulsiva, caótica, emocional, viva demais. E é exatamente por isso que ela entra na vida dele como um terremoto, porque ela toca onde ele evita olhar. O relacionamento não termina por um grande erro. Ele termina pelo desgaste silencioso, pela soma de pequenas frustrações não ditas, pelas conversas que nunca aconteceram, pelas versões de si mesmo que cada um foi escondendo para não perder o outro. E quando Clementine decide apagar Joel da memória, a ideia parece absurda, até você perceber que já teve esse desejo. Não de apagar alguém literalmente, mas de não sentir mais aquilo, de não lembrar, de não carregar. Quem nunca pensou, se eu pudesse arrancar isso de mim, minha vida seguiria melhor. Joel aceita o procedimento não por raiva, mas por cansaço. Cansaço de lembrar, cansaço de sentir, cansaço de carregar algo que não tem mais onde colocar. E é aí que o filme começa a ficar perigoso. Porque enquanto as memórias vão sendo apagadas, Joel percebe algo tarde demais. A dor não estava isolada. Ela vinha colada com tudo o que importava. O riso, a intimidade, o crescimento, a quebra de defesas. Você não ama alguém sem se ferir, e não se fere sem mudar. Quando Joel tenta salvar as lembranças boas, o filme deixa claro algo desconfortável. Não existe amor sem atrito. O que a gente chama de sofrimento, muitas vezes, é só o preço de ter vivido algo real. E talvez essa seja a mentira mais sedutora de todas. A ideia de que dá para ser inteiro sem pagar nada. Apagar a dor parece autocuidado, mas muitas vezes é só anestesia emocional. Porque sentir dói, mas não sentir também cobra. A diferença é que a cobrança vem depois. O procedimento promete alívio imediato, mas não promete profundidade. E profundidade é construída exatamente onde dói. Quando você evita a dor, você não vira mais forte. Você vira mais raso. E raso parece seguro. Até o dia em que nada mais te atravessa. Joel percebe isso quando já está tarde. Quando já não tem como interromper. E isso conversa diretamente com a vida real. Quantas vezes você quis ser mais frio, mais distante, mais resolvido? Quantas vezes confundiu frieza com maturidade? Distância com controle? Indiferença com força? Apagar alguém da memória parece liberdade. Mas na prática, é uma tentativa de escapar da própria história. E não existe versão saudável de alguém que foge da própria história. O que machuca não é o fim. É tudo o que você aprende enquanto tenta não sentir o fim. O filme não diz isso em voz alta. Ele deixa você sentir. E talvez seja por isso que ele pega tão forte. Porque, mas em algum nível você entende. Se Joel apagar Clementine, ele não apaga só o amor. Ele apaga a versão dele que foi capaz de amar daquele jeito. E isso é irreversível. A dor ensina. Mesmo quando você odeia a aula, ela ensina limite, ensina valor, ensina presença. Sem dor você não cresce. Você só repete. E o filme é cruel o suficiente para mostrar que, mesmo apagando tudo, as pessoas se encontram de novo. Porque aquilo que não é resolvido, retorna. Não como lembrança, mas como padrão. Você pode esquecer a pessoa, mas não esquece quem você se tornou por causa dela. E talvez a pergunta mais honesta que esse filme faz seja essa. Você quer não sofrer ou quer viver de verdade? Porque viver de verdade inclui risco, inclui perda, inclui dor, mas também inclui profundidade. E no fim, quando Joel e Clementine escolhem tentar de novo, não é porque acreditam que vai dar certo. É porque entendem que sentir vale mais do que apagar. Mesmo que doa, mesmo que acabe,
Mesmo que marque, e se essa história te incomodou em algum nível, se fez você lembrar de alguém ou de uma versão sua que você tentou apagar, fica, se inscreve, porque aqui a gente continua explorando exatamente isso. As histórias que parecem sobre personagens, mas estão falando de você. E o próximo espelho pode doer em outro lugar.